Vamos lá seguir a pauta. Renan Santos culpa Lula e Flávio por tarifaço de Trump. Olha aí, pré-candidato diz que o presidente empurrou com a barriga e classifica a ida do senador ao STF como ridícula. O pré-candidato à presidência Renan Santos, do Missão, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva empurrou com a barriga as negociações para evitar o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele chamou de incompetente a atuação do senador e também pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro. Renan classificou como ridículo o gesto de Flávio de participar da audiência pública realizada pelo USTR, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, antes da decisão sobre a cobrança adicional. Abre aspas, eu teria negociado mais com o governo. Eles têm interesse em terras raras. Teríamos o que oferecer em uma negociação, fecha aspas. O governo de Donald Trump oficializou a cobrança de uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. A medida começa a valer na próxima quarta-feira e foi apresentada como resposta a práticas comerciais consideradas prejudiciais aos norte-americanos. Então, tá errado? Não tá errado, né? Realmente não tem muito o que falar nesse sentido, porque é o óbvio sendo dito. Vamos aí ouvir o Renan Santos. Os Estados Unidos, que muita gente acha muito bacana, o Trump é legal. Taxaram a gente, taxaram feio e taxaram especialmente alguns setores fundamentais para a economia industrial brasileira. Tô falando do etanol, uma indústria que envolve agro e envolve produção. E tô falando agora, por exemplo, da indústria calçadista. Dois setores que, assim, não digo que vão quebrar, mas vão demitir gente e vão passar por uma crise muito braba. Quem tem culpa no cartório dessa história? Temos que dar os nomes certos. Vamos começar primeiro com a família Bolsonaro. A família Bolsonaro puxa saco do Trump e acha que ficar se vendendo como uma espécie de intermediário entre Brasil e Trump ajuda eles a bater nos seus inimigos aqui. E aí eles vibraram tanto, não, vamos taxar, é lei Magnitsky e tal, que ano passado rolou uma taxação que eles gostaram e o Lula aumentou a popularidade dele. Esse ano, Flávio Bolsonaro, de maneira patética, foi até os Estados Unidos para defender o Brasil da taxação, dizendo que seu amigo Trump faria alguma coisa, ficaria comovido. Trump taxou a gente. Nem ligou, até porque o Trump só usa esses idiotas. Do outro lado, o Lula, o psicopata. Veja, o Lula deveria defender o interesse brasileiro, é sua função como presidente da República. Ele fez alguma coisa? Não. O Lula descobriu que ele se beneficia. Toda vez que os Estados Unidos faz algum ataque diplomático contra o Brasil, o Lula fala, estou brigando com os Estados Unidos. E aí os trouxa, tem trouxa demais por aí, viram, nossa, o Lula tá nos defendendo, que legal. E aí o Lula aumenta a popularidade dele. Então pro Lula é bom que setores da economia brasileira sofram. Pro Lula é muito bacana a ideia de que os Estados Unidos tá brigando com a gente, porque aí ele vai lá e faz aquele meme horroroso, aquele PEC da soberania, cachorro caramelo, pé de meia, Bolsa Família. E as pessoas idiotizadas, porque o brasileiro tá completamente fora de si, acham bacana, acham legal. E aí você termina taxado, os setores industriais brasileiros vão sofrer muito. Se o Brasil retaliar, os Estados Unidos podem retaliar mais ainda e a situação ficar ainda pior. Ou seja, a coisa está escalando, todo mundo avisou. Só que no comando do Brasil, um idiota, e na oposição, outros idiotas, a gente sempre vai estar mal. E reparem nisso, tudo que envolve interesse nacional, tudo que envolve futuro, a gente é sabotado. E são todas as pautas, desde fim da escala 6x1, PL da misoginia, votação de pauta bomba no Congresso. Nessas horas, PT e bolsonarismo votam juntos, porque o que interessa pra esses caras são só as próximas eleições. Você, que fica brigando por eles na rua, você é um otário. Você vai perder o emprego. Mas, isso, fica cada vez mais claro que é um projeto de poder, né? Que os dois lados aí só se importam de fato com o projeto de poder da família e aí do Estado, né? Do Estado gigante que nos engole a cada dia. E é isso, é uma narrativa que, de certa forma, favorece ambos os lados, porém, favorece ainda mais o Lula, obviamente, principalmente, eu acredito que pela amizade, né, vendida pela própria família Bolsonaro com o Trump. E fica difícil até os bolsonaristas agora defenderem o Trump, né? Tem a narrativa também de que o Trump está lutando pelo próprio Estados Unidos, né? Pela própria soberania, o que não o tira da razão, mas fica difícil defender a família Bolsonaro nesse sentido. Então, obviamente, é uma narrativa muito mais favorável ao Lula do que ao Flávio, que só fala ali para a bolinha dele e para mais ninguém. Não é isso, Pedro Urso? Não, completamente. Eu acho que o contexto que o Renan Santos está falando é completamente acertado. Ambos os lados têm sua parte por conta dessa tarifa. Tanto os Estados Unidos por conta dessa política externa ruim e agressiva dos Estados Unidos, que eu venho falando no último bloco, quanto o Flávio Bolsonaro
que não empenhou, sejamos sinceros, não empenharam toda a mobilização que eles poderiam, de Paulo Figueiredo, todos os setores de lobby, para tentar impedir que qualquer tipo de tarifa fosse para o Brasil. O que o Flávio Bolsonaro fez foi ir para os Estados Unidos fazer alguns discursos muito mais midiáticos, e isso, de novo, até o próprio mercado teve essa leitura, que ele não empenhou todo o esforço que podia para tentar barrar as tarifas. E eu concordo com você, Carol. O Renan Santos tende a se beneficiar por conta disso, porque eu acho que terá um eleitorado bolsonarista que vai olhar e falar, puta, esse cara não dá, esse cara ele tá articulando contra o Brasil, vou de Renan. Terão pessoas que farão esse movimento, mas eu ainda acho que o principal beneficiado dessa ação, dessa tarifa, é o presidente Lula. Porque, de novo, a gente está num momento de polarização. Então, muitas pessoas ainda têm essa mente binária, que ou é Lula ou é Bolsonaro. Então, se elas percebem que o Flávio, e elas compram esse discurso que ele está articulando contra o Brasil, elas não vão ver uma terceira alternativa como o Renan Santos como a saída. É mais provável que elas vejam como alternativa para isso o Lula. Então, eu acho que ele é o principal beneficiado dessa história toda, mas concordo com a análise do Renan que ele também tem culpa no processo. Mas provavelmente a população terá dificuldade de ter essa leitura. Mas aguardo os próximos capítulos. Eu confesso que depois dessa tarifa eu fiquei ansioso para ver se a primeira pesquisa mediu o impacto. Eu vi ontem que saiu uma pesquisa que um número menor de brasileiros acha que a tarifa vai atrapalhar a vida deles do que as pessoas na primeira tarifa. De fato, se você observa do ponto de vista econômico, é inegável que a tarifa vai atrapalhar. Mas eu acho que muitas pessoas, 10% da população mudou de opinião se essa tarifa vai atrapalhar a vida dela ou não, porque a última tarifa não foi tão sentida pelo Brasil, verdade seja dita, o Trump deu uma tarifa muito mais leve do que a que estava propondo, e o governo veio com essas linhas de crédito, esses subsídios, e acabou minando um pouco do efeito econômico dela. Então, acompanhamos os próximos capítulos nesse caso, e confesso que eu estou bem animado para a próxima pesquisa. E acabou excluindo muitos setores também, né? Na primeira vez e agora também. Eu acredito que o trabalho muito mais dos empresários brasileiros do que do próprio governo ou do Flávio, enfim. Eles acabaram tirando bastante coisa, né, da lista, tanto da primeira vez quanto agora. Então, talvez tenha a mídia, né, os títulos, as chamadas eram muito mais alarmistas do que de fato foi, né? Então, o brasileiro acabou se acalmando mais em relação a isso. O Trump, ele anunciou a tarifa, anunciou, e aí quando a tarifa veio de fato, ela deixava de fora a maior parte dos produtos brasileiros. Inclusive os mais vendidos, os mais comercializados estavam fora. Foram poucos os setores, de fato, afetados. E aí depois, até mesmo esses foram retirados da tarifa. Então, num primeiro momento, foi mais alarmista, tanto por parte da imprensa, mas tanto por parte do Trump. A gente não imaginava que o Trump sairia arregando, né, como sempre. Dessa vez, a tarifa parece estar mais forte. Aliás, por mais que o percentual seja menor, né, essa de 25%, a última de 50%, parece que ela está atingindo mais setores do que da última vez, principalmente a questão do etanol, que é uma preocupação grande. Mas todo o poderio de lobby brasileiro está mobilizado em tentar reverter isso. Saiu até uma notícia que a família Joesley Batista, os Batistas, né, o Joesley Batista e a JBS estão articulando os bastidores para tentar derrubar, ou pelo menos para excluir os setores deles do tarifaço. Então, eu concordo. Eu acho que, assim, não terá nenhum grande impacto negativo. Isso é ruim para a economia como um todo, mas não será catastrófico, não terá nenhum tipo de, sei lá, onda de fome, igual muita gente estava pensando da última vez. Não, provavelmente a economia vai conseguir se adaptar e se mobilizar, mas alguns setores vão ser prejudicados. É isso, são 8h33, vamos seguir a pauta e olhem essa. Flávio Bolsonaro diz que foto com sicário de Vorcaro é manipulação de IA. Imagem foi divulgada pelo site ICL, que a submeteu a detectores de uso de inteligência artificial. O G1 também fez a checagem nas ferramentas e elas indicaram baixa probabilidade de manipulação de IA. O senador Flávio Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que é manipulação de inteligência artificial a foto em que aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, do Banco Master. A fala foi dada em uma live quando ele criticava o presidente Lula por não ter familiaridade com tecnologias e nem usar o celular.
Abre aspas, é um presidente da República que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos, como essa foto que manipularam recentemente, que eu estava lá, sem camisa, de óculos escuro, queimadão de praia do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Já viu isso? Quando eles fizeram a foto por IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Acho que ficaram com medo de deixar igual o Lula. Vai que corta tudo, não corta só um pedacinho do dedinho. Fecha aspas, afirmou Flávio. A imagem de Flávio Bolsonaro ao lado de Sicário foi divulgada na quarta-feira, que a submeteu a detectores de uso de inteligência artificial. O G1 também fez essa checagem. O Flávio demorou um pouco para dizer, né, que essa foto era manipulação de IA. E aí o próprio Valdemar disse que já viu, inclusive, essa foto, já sabia dessa foto há 2 meses atrás. Então, Flávio, eu acho que você esperou um pouco demais, esqueceu de combinar aí com os figurões do PL, né, para casar direitinho a narrativa, porque não colou, não. Acho que você viu ali a movimentação dos teus defensores nas redes sociais, no X e tudo mais, e aí aproveitou, né, porque todo mundo, o pessoal aí dos gabinetes, né, o pessoal que gosta de defender a família Bolsonaro estava usando essa narrativa. Então, eu acho que, como ele viu que colou para os principais apoiadores e para aí os tios e as tias do Zap, que hoje tudo que envolve a família Bolsonaro desfavoravelmente, eles dizem que é inteligência artificial, né? Assim como foi da primeira vez o caso do Banco Master, quando veio à tona, né, do filme e tudo mais. Primeiro ele disse que era mentira, depois a militância disse que era inteligência artificial, então tudo agora gira em torno de IA. Mas não colou não, né? Não colou porque fizeram realmente as detectações aí da foto, né? Eu acho que não seriam tão irresponsáveis a esse ponto. E o próprio Valdemar, como eu disse, veio a público e disse que já sabia dessa imagem há 2 meses atrás, meus amigos. Então, realmente, é só cola para a militância cega mesmo, viu, Flávio? Vamos lá, Pedro Urso, comentar essa notícia. Mais uma vez o Flávio sendo pego da mentira, né? Eu acho que isso já não surpreende ninguém. Gente, assim, esse cara tá fazendo provavelmente a pior campanha da história do Brasil. Até um tópico que é correlato, não sei se vocês chegaram a ver o jingle dele, mas o jingle que ele soltou é um fã Eu acho que ridículo. Timóteo comentou aqui ontem sobre esse jingle, né? Realmente... Eu nunca vi uma campanha tão ruim, uma campanha tão vergonhosa. Eles não acertam nada, é uma sucessão de erros, eles estão completamente perdidos. E agora é mais um. Assim, o Flávio, assim que vazaram o vídeo. Vamos colocar o jingle? Vamos ouvir um pouquinho o jingle. Desculpa, nossos ouvintes, mas vamos ouvir aí um pouco o jingle. Brasil! Minha mãe é Bolsonaro, meu pai é Bolsonaro, minha avó é Bolsonaro, meu avô é Bolsonaro, minha tia é Bolsonaro. Dói, viu? Parece meme, né, Pedro? Parece que foi algo realmente feito pela oposição para queimar aí alguma coisa, para dizer, mas não, é oficial, né? É oficial. Se tivessem feito pra zoar um meme, tipo, a campanha do Flávio é tão retardada que daqui a pouco terá um meme desses. Eu acho que eu acho que eu ouviria falar forçado, mas foi boa piada. Mas não, é real. Essa é de fato o jingle da campanha dele. Uma campanha completamente perdida. A verdade que todo mundo tem dito é o seguinte: a contenção da crise do Flávio, do caso Borcaro, foi horrenda. Horrenda. O Flávio, no momento em que havia vazado aquele áudio, devia ter vindo a público e dito a claro tudo que tinha sobre o caso do Vorcaro. Ele devia dizer o seguinte: olha, de fato, eu estive com o Vorcaro, conversei nessas circunstâncias, tem foto dele junto, tem foto com o Sicário, tem foto... E assim, munir todo o público bolsonarista e para que o choque fosse de uma vez. Óbvio, se eles estivessem preocupados em ganhar a eleição, já teriam retirado essa candidatura patética há muito tempo. Todo mundo sabia que o Tarcísio era o nome mais competitivo e todo mundo sabia que o Flávio tinha muito telhado de vidro. Eu acho que ninguém imaginava que fossem tantos telhados e com um vidro tão frágil nesse ponto. Mas todo mundo sabia que a candidatura dele era uma candidatura para perder a eleição.
Agora, é muito engraçado a sociedade que a gente vive, porque a gente vive num mundo de pós-verdade tão forte que sai uma foto dessas que se fosse, sei lá, se fosse há 2, 3 anos atrás, ninguém teria dúvida que a foto é verdadeira. E aí hoje, dado o software de inteligência artificial, uma parte do eleitorado cola que de fato isso daqui é mentira. E aí, Carol, você disse muito bem, esse é um argumento que ele vai dar para uma base mais fanatizada, para uma base que compra qualquer história, o pessoal que bebe detergente, o pessoal que tomou hidroxicloroquina na época da pandemia. É uma base muito radicalizada. Mas os jornais passaram essa foto por diversos detectores de inteligência artificial, por diversos peritos, e eles denotaram que a foto não tem nenhum tipo de interferência, que a foto é real. E aí, como você muito bem disse, o próprio Valdemar da Costa Neto, e é muito bom porque já é a segunda bola fora do Valdemar. O Valdemar, não sei se você vai lembrar, ele estava numa entrevista, e aí disseram o seguinte, olha, por que o Flávio foi falar com o Vorcaro na casa dele? Aí o Valdemar disse, olha, eles tinham acertado um valor, ele foi cobrar. Aí perguntaram o jornalista, mas é dinheiro de ilícito? Ele já estava preso? E aí o Valdemar, eles tinham acertado. E aí depois o Valdemar percebeu o erro dele e falou, não, eu não sei o que foram tratar. E agora mais uma bola fora do Valdemar contra a campanha do próprio Flávio. Eu já sabia que essa foto existia há cerca de 2 meses, ou seja, confirmando que a foto é legítima. É uma campanha completamente perdida. Eu não me lembro de a gente ter visto na minha vida uma campanha tão descoordenada, tão sem um alinhamento próprio quanto essa. E aí eu ressalto, eu acho que assim, depois que o áudio do Vorcaro vazou, mesmo uma foto como essa não tem um impacto tão grande quanto as pessoas imaginam. Agora, para desmobilizar mais eleitores, teria que ser algo com uma intensidade maior do que foi o áudio. O quê? Muita gente fala que tem um vídeo supostamente para sair do Flávio tendo relações sexuais, do Flávio nas festas do Vorcaro. Se esse fosse o caso, sim. Aí realmente eu acho que isso tiraria mais eleitores. Agora, no caso de uma foto como essa, eu acho que o impacto acaba sendo menor. A própria Vanessa, como eu estava aqui vendo, né, um tweet da Vanessa mostrando o ângulo do dedo, né, que dá muito bem para ser verdade aí, porque foi uma narrativa usada justamente pela militância, dizendo que esse dedo aí, que encontraram inclusive o resto do dedo do Lula no dedo do Vorcaro, né, do sicário, perdão. Mas tem uma foto no X, a Vanessa tirou a foto, eu acredito que da própria mão dela, né, e aí provou que realmente é possível que, através ali do ângulo, né, pode ser que o dedo saia daquela forma. A que nível chegamos, Pedro Urso, né? Porque realmente tem que explicar, tem que desenhar, como dizia o próprio professor Olavo, né? Agora, para a militância bolsonarista também, exatamente aí o tweet da Vanessa, né, mostrando que é absolutamente possível que seja real a foto. Eu acredito que ninguém que tem aí o tic-tac batendo certinho duvide que é real essa foto. Só me surpreende o nível de eu nem sei, viu, do Flávio dizer isso a uma altura dessa do campeonato, né? Porque é subestimar muito sua militância e realmente botar mais uma pá de cal aí na sua corrida eleitoral, né? Porque é óbvio que é real, já passou por detectação, então só realmente vai colar para os militantes doentes e quem está ganhando dinheiro com isso, né? Porque tem muita gente hoje, né, Pedro Osso? Quando nós íamos, não sei você, mas quando eu ia à rua, a gente cantava muito que eu vim de graça, né? Mas hoje muita Sim. gente do lado bolsonarista é pago, muito bem pago, muitos têm gabinetes, muitos estão alocados em gabinetes aí bolsonaristas, então tem muita gente ganhando hoje, diferente de um tempo atrás, que realmente a gente podia cantar isso tranquilamente, mas hoje não, então tem muita gente aí sendo paga para vincular esse tipo de narrativa e fazer crer, né, que realmente é IA, e será algo que a gente pensou aí há um tempo atrás que isso seria até uma questão de segurança e tudo, mas a gente está vendo que está sendo usado, inclusive, pelos próprios candidatos para os favorecer, né? Quer dizer que tudo agora que vier à tona é IA.
né? É IA, é mentira, não pode ser, pode ser que seja, pode ser que não, então é complicado, né? Não, muito difícil. Assim, de fato, eu acho que a tendência eleitoral, infelizmente, é essa. Qualquer candidato que apareça um vídeo comprometedor, uma imagem comprometedora, a tendência dele vai ser dizer que é inteligência artificial. A exceção ainda é voz. E aí eu fiquei até pensando quanto a isso, não sei até que ponto os ouvintes estão familiarizados, mas as inteligências artificiais não são boas de replicar a voz. É, em inglês, até tem algumas que conseguem ter um trabalho mais preciso, mas em português é horrível, horrível. Realmente isso vai demorar um bom tempo para que consiga se igualar. E eu acho que talvez até essa seja uma das razões do porquê quando vazou o áudio com o Vorkar, o Flávio não usou essa desculpa, porque não tinha tecnologia suficiente capaz de replicar a voz, e aí ele acabou tendo que admitir. Agora, fotos como essa daqui ao lado, ou vídeos, principalmente mais curtos e sem falas, eu acredito que a tendência já para essa eleição seja essa, que qualquer vídeo comprometedor de qualquer candidato, seja Lula, seja Flávio, vai ser dizer que os vídeos são de inteligência artificial. E assim, isso é muito triste, porque a gente vai começar a entrar num mundo em que não tem mais como a gente ter certeza. É óbvio que hoje ainda tem como os peritos distinguirem, mas para os eleitores mais cegos, mais fanatizados, e muitos deles que de fato questionam a mídia, e há motivos para se questionar a mídia vigente, né? Ela já fez muita coisa errada, mas assim, querendo ou não, é ainda ela quem repercute alguma das notícias verdadeiras, então tem que ser dada alguma credibilidade. E vai ficar cada vez mais difícil ter certeza. A verdade é essa. Eu estava vendo ontem um tweet do Eduardo Bolsonaro, não sei se você viu, Pedro, um vídeo que eu acho que é real esse vídeo. Um vídeo em que as gerações, né, do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro se encontram ali, meu Deus, lamentável, um negócio assim, surreal. Ali eu acho Aquele, que, é um vídeo que eles replicam aquele do Neymar, não é? sim, justamente, mas o do Neymar ficou realmente muito bem feito, né? Mas Ficou. quando vai para a família Bolsonaro, tudo vira uma espécie de caricatura, um negócio meio ridículo, né? Então, eu dei muita risada com esse, diferente do Neymar, que me emocionou, inclusive, mas o do Bolsonaro ontem eu dei uma Sim. certa risada. Gostou desse corte? Inscreva-se nesse canal para receber mais cortes como esse. Deixe o like e compartilhe.